A Zoom é plural, a Zoom é digital. A Zoom é plural, a Zoom é digital. Boa noite, caros telespectadores. 26 de julho, última sexta-feira do mês. Mais uma vez entrando na casa de vocês, agradecendo pela generosa audiência, por essa consideração com o Pensando, com a TV Zoom, com o Modesto, e sempre buscando trazer programas de interesse da nossa cidade, da nossa região. E quem vem acompanhando os últimos programas sabe que mais uma tradição do Pensando está sendo mantida. Rodadas de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito, né? Os 6 nomes que estavam em voga aí, estão em voga aí nos meios de comunicação, foram convidados. Todos aceitaram, tá? E eu fiz uma escala mediante sorteio, que eu sempre falo, teve até um pré-candidato que veio, brincou comigo, Modesto, eu não vi esse sorteio. Eu falei assim, então reclama com a Lourdinha. A Lourdinha é minha esposa, foi ela que sorteou, né? Eu fui chamando a medida desse sorteio. E claro que existe uma legislação eleitoral que trata do tema, e a gente tem buscado dar oportunidade de isonomia a todos. Já passaram pelo programa os pré-candidatos Sérgio Loubach, José Alexandre de Almeida, Anderson Nogueira, Alexandre Cruz e a pré-candidata Maria Amélia Curvelo. Esse programa está sendo gravado na quarta-feira à tarde, e nessa segunda-feira à noite eu tomei conhecimento de que Alexandre Cruz abriu mão da pré-candidatura a prefeito e será pré-candidato a vice-prefeito em uma chapa entre essas que já passaram por aqui. Tá, então a informação que eu dou, conversei com ele nessa dia da gravação, ele explicou lá as razões dele. Eu sei que no partido dele existe uma autonomia limitada, mas é uma escolha dele, a gente tem que respeitar, né? Enfim, mas hoje está vindo o último nessa relação de pré-candidatos. É o Johnny Michael, nosso atual prefeito. Tá? E com isso está encerrando. Alguém me perguntou, Modesto, se já aparecer um novo nome, eu não tenho como fazer mais um candidato, por causa das convenções. Tá? As convenções já estão em curso. O Johnny Michael está comigo porque a convenção dele está dentro do limite de tolerância, né? Mas depois da convenção existe uma discussão muito grande se a legislação trata como candidato após a convenção ou após o resíduo. Mas como nem a Justiça Eleitoral hoje tomou essa decisão com firmeza, a gente, por precaução, considera como candidato após passar pelas convenções. E não vai ter mais tempo. Eu sei até que tem mais um nome que se fala aí, mas infelizmente vou ficar devendo esse nome, tá bom? Enfim, está conosco o pré-candidato Johnny Michael, a quem eu agradeço a presença. Obrigado, boa noite, prefeito. Desculpe, boa noite, pré-candidato. Boa noite, Modesto, boa noite a cada um dos telespectadores da TV Zoom, né, no programa aí Pensando no Friburgo. Estamos aqui na condição de pré-candidato à Prefeitura de Nova Friburgo, para a gente apresentar um pouquinho das nossas ideias, de quem nós somos e do que nós construímos até aqui, né, e que objetivamos nesse período aí de pré-campanha. Bem, como eu expliquei ao pré-candidato, eu montei esse programa mais ou menos seguindo a legislação eleitoral, então estou fazendo o mesmo formato. Nessa primeira fase, como pré-candidato, eu estou focando nos candidatos. Como nós, se Deus assim permitir, faremos entrevistas, e o número de candidatos será bem menor do que foi em 2020, que mesmo assim nós conseguimos entrevistar 15, nós aí falaremos no segundo momento sobre os planos de governo, né, sobre as propostas de governo. Nessa primeira fase nós tratamos do candidato. Aí alguém pode falar, mas o Johnny Michael é muito conhecido, eu sei que é. Mas além da isonomia, tem muita gente que se interessa talvez de detalhes do candidato que ainda não conhece. Então eu vou começar fazendo uma pergunta que eu fiz a todos, né? Quem é Johnny Michael? Bem, quais são as suas origens e o que você fez antes de entrar para a política? Bem, eu sou uma pessoa completamente apaixonada pela cidade, apaixonado pelo desenvolvimento, e desde as minhas origens eu sempre fui muito envolvido e engajado, principalmente pelas questões sociais. Então,
fui envolvido dentro do Colégio Estadual do Doutor Fiojaic, onde tive do pré-escolar até a conclusão do ensino médio, diretamente envolvido com várias atividades culturais, sociais, esportivas, sobretudo educacionais, né? Na comunidade também não foi diferente. Então, diante de todas essas experiências que eu vivenciei na minha infância, adolescência, juventude, somando-se às pessoas que sempre foram me impulsionando e dizendo assim, Johnny, você tem perfil para a política, você é uma pessoa bem intencionada, você é honesto, você leva as coisas com muita seriedade, você tem uma história limpa, então eu me sentiria muito confortável em tê-lo como representante. Inclusive, a primeira vez que eu fui candidato, em 2012, meses antes, eu ainda estava naquela dúvida, vou ou não vou, coloco ou não coloco meu nome à disposição, no período de pré-campanha ainda, e alguns colegas, amigos muito íntimos, disseram assim, Johnny, pelo amor de Deus, venha candidato, sabe por quê? Porque se você vir como candidato, eu vou ter alguém para votar com muita paz e tranquilidade e confiabilidade. Se você não vir, eu, sinceramente, não faço ideia em quem eu vou depositar meu voto de confiança nas urnas no primeiro domingo de outubro, né? Então, assim, eu venho de uma família muito simples, humilde, pobre, morei até 2011 na comunidade do Lazareto, onde eu perdi, né, a minha casa, que foi condenada pela Defesa Civil. Eu vivenciei durante toda a minha infância muitas perdas por conta do tráfico de drogas, uma comunidade extremamente vulnerável, né, e também por algumas tragédias. E, evidentemente, grande parte dessas perdas foi por conta da inércia, irresponsabilidade e negligência do poder público, uma vez que, se o poder público cumprisse com os seus deveres, oportunizasse as crianças, adolescentes e jovens, mostrando-as através do esporte, da cultura, da educação, que existe um caminho diferente em que as pessoas, apesar de todas as dificuldades e limitações, têm condições de lograrem êxito e terem sucesso nas suas vidas. Muitas pessoas que eu brinquei na minha infância, certamente hoje continuariam junto com a gente tendo uma vida bem-sucedida, né, no seio aí das suas famílias. Mas eu acabei perdendo muitas pessoas próximas porque o Estado não foi presente. E quando o poder público não se faz presente, essas pessoas automaticamente são atraídas por caminhos perversos. E foi o que aconteceu com muitas pessoas que eu tive a felicidade de brincar, né, e de me divertir na infância. E, claro, muitas famílias foram ceifadas por conta das tragédias, também porque o poder público não teve o mínimo de responsabilidade a ponto de chegar nessas áreas que não precisa ter nível superior, não precisa ser engenheiro para automaticamente identificar visivelmente que eram áreas que deveriam estar condenadas e que não poderia ter qualquer tipo de autorização de construção ou de habitação, né? Então, todas essas questões, né, que envolveram a minha infância, que foi muito difícil, a minha adolescência e juventude, foram me forjando, me fortalecendo e me impulsionando a colocar o meu nome à disposição da sociedade friburguense para disputar pleitos eleitorais e chegar onde a gente chegou até aqui. Você falou algo importante, você falou engenheiro, você também é engenheiro, né? Sim, exato. Somos colegas de profissão, né? Apesar que eu já trabalho em outras áreas, né? A gente acaba se envolvendo ao longo da vida em outras áreas. Você falou que em 2012 você foi candidato a vereador, não obteve isso, mas em 2016 você obteve. Você foi para a Câmara Municipal e você fez algo que nós tivemos vários prefeitos que saíram, foram vereadores, né? Você foi mais um. E você ficou lá de 2017 a 2020, ou seja, 2012 você não foi eleito, mas em 2016 você foi. Sim. Agora, você está no mandato já há 3 anos e meio. O que você acredita que essa sua passagem, mesmo que fosse num mandato só, e ainda mais na oposição, o que isso pode ter ajudado a você, o que está te ajudando para você hoje poder pretender uma reeleição? Até que ponto a passagem sua pelo Legislativo está sendo importante para o seu mandato e projetando você para uma reeleição? Bem, Modesto, a minha passagem pelo Legislativo friburguense foi essencial, foi vital. Por quê? Eu aproveitei aquela oportunidade que eu tive ao longo de 48 meses, ou seja, 4 anos,
Em que sentido? Eu dediquei o máximo de esforços, de energias e mergulhei para conhecer, entender e aprender cada vez mais do funcionamento das engrenagens da máquina pública. Então eu passei 4 anos muito envolvido, bem imerso, né, na realidade da administração pública municipal. Então eu estudava os processos administrativos, os processos licitatórios, cumprindo o meu direito, dever e obrigação de legislar e fiscalizar. Eu comecei a entender como que funcionava cada uma das pastas, como que eram aplicados os recursos, né, o que já tinha na minha cabeça que a gente poderia otimizar e aperfeiçoar a aplicação dos recursos públicos. Então eu passei 4 anos legislando, fiscalizando, mas acima de tudo aprendendo. Porque todas as pessoas que têm oportunidade de ingressar na vida pública para ocupar uma função qualquer, ela tem uma oportunidade ímpar dela crescer, dela amadurecer, dela desenvolver habilidade e ela tem uma visão mais aprofundada e também mais panorâmica de tudo que está à nossa volta. Então, os 4 anos para mim, dentro da Câmara Municipal, foram fundamentais. Quando eu iniciei na Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, em janeiro de 2021, muitas pessoas me achavam muito cruas, despreparadas, sem qualquer tipo de capacidade para poder gerir uma das cidades mais importantes do estado do Rio de Janeiro, que é o município de Nova Friburgo, mas eu já vinha com uma bagagem. Evidentemente que, ao longo dos 3 anos e meio até aqui, eu continuo aprendendo, continuo reconhecendo que eu preciso me aperfeiçoar e aprender cada vez mais, mas quando eu entrei em janeiro de 2021, eu já tinha uma modelagem na minha mente acerca de como que eu tinha o entendimento que deveria ser a configuração da administração pública municipal, como que a gente encaixaria as engrenagens da máquina pública, como que ela passaria e sempre de maneira constante passará por um processo de otimização, de melhorias, né, buscando aí aplicar os recursos com maior responsabilidade, com honestidade, né, de modo que garanta uma qualidade de vida para todos nós aqui da nossa cidade, desde o mais simples, do mais vulnerável ao mais bem-sucedido, porque o mais simples e mais vulnerável compete ao poder público criar instrumentos e ferramentas para estender as mãos, ajudar, assistir e, mais do que isso, criar oportunidade para que essas pessoas cheguem em determinado momento, não precisem mais de assistência governamental e pelas suas próprias pernas conseguem aí garantir o pão de cada dia nas suas mesas, através de um bom nível educacional, consiga se desenvolver intelectualmente e, aproveitando as oportunidades da vida, progredir, né, para níveis mais elevados da sua vida. Então, o mais simples compete ao poder público estender as mãos. E as pessoas mais bem-sucedidas é dever do poder público criar todos os caminhos de facilitação, de desburocratização, de incentivos para quê? Para que a pessoa se desenvolva cada vez mais. Então, se a gente tem um empresário na cidade, que ele tem hoje 200 colaboradores, né, compete ao poder público incentivá-lo e impulsioná-lo a investir cada vez mais, para que daqui a pouco ele tenha 300, 400, 1000 colaboradores. Serão mais pessoas para fomentar a economia local e, consequentemente, um desenvolvimento econômico e social real dentro da nossa cidade. Tem outra questão, você falou bem, você entrou na prefeitura em 2021 sem nenhuma experiência no executivo. Sim. E isso, na época, eu lembro na campanha, muita gente falava, mas ele não tem experiência no executivo. Você entrou, já tem 3 anos e meio de experiência como prefeito. Pelo menos os nomes que passaram por aqui, como pré-candidatos a prefeito, 4 deles, hoje 3, porque a partir do momento que o Alexandre Cruz deixa de ser pré-candidato a prefeito, tem 3 que têm passado por experiência no executivo, né? No cargo de secretário, subsecretário, enfim, já tem uma vivência no executivo, não são neófitos no executivo. Você, por outro lado, tem 3 anos e meio de experiência como prefeito. Você, evidentemente, que o cargo de prefeito exige de você muito mais, vai te dar muito mais experiência. Mas quão tão diferente você acredita que esses 3 anos e meio
digamos, te deu mais experiência do que quem ficou lá 4, 5 mandatos num cargo secretário? Até que ponto você acha que ser prefeito é tão diferente que ser secretário? Bem, na verdade, eu entendo que todo e qualquer tipo de oportunidade que tem na máquina pública, se a pessoa quiser, ela vai sair muito mais preparada, não só para assumir uma outra função numa administração pública, seja secretário, seja prefeito ou do legislativo, né? Mas para a vida a gente sai mais bem preparado. Mas eu tenho uma postura, e isso é minha particular de vida, que tudo aquilo que eu me envolvi até hoje, eu entro de corpo, alma e espírito. Então eu estou aí há 3 anos e meio que ninguém ouviu falar que eu tirei férias. Eu não tirei férias, né? Raramente eu tive um passeio em família, mas raro. E ainda assim, longe de Nova Friburgo, sempre absolutamente conectado ao ocorrido, né, às situações da nossa cidade. Então, esses 3 anos e meio, eu sempre estive nas ruas ouvindo as pessoas. Hoje, Modeste, se você me falar qualquer bairro de Nova Friburgo, eu vou dizer tudo aquilo que a gente fez e vou dizer quais são as necessidades que a gente não conseguiu fazer, né? As principais áreas da nossa cidade, eu também, né, vou conseguir elencar os avanços que a gente conseguiu implementar e aqueles que estão dentro de um planejamento do município para que lá na frente a gente consiga elevar ainda mais o nível, né? Então, assim, mas isso por quê? Porque é uma entrega completa, a gente estuda muito, todos os dias. Às vezes eu saio da prefeitura meia-noite e eu fico lá fazendo o quê? Eu fico lá estudando, eu quero saber qual é a realidade do nosso orçamento, eu quero entender onde está sendo aplicado os recursos. Hoje tem muita coisa acontecendo porque a gente fez uma readequação orçamentária, porque eu já vi vários casos que viravam um ano em que a gente tinha muito superávit e um monte de demandas e necessidades na cidade. Isso é o que? Falta de responsabilidade com o recurso público, né? Porque não é vantagem alguma você ter um monte de demandas, um monte de problemas a serem resolvidos e você ainda se gabar, nós tivemos superávit de tantos milhões. Não, a gente tem que saber manejar bem esses recursos para que, de maneira segura e responsável, não falte para o servidor público, não falte para o prestador de serviço, não fique nada atrasado para os fornecedores, né? E a gente consiga implementar as intervenções e os investimentos necessários para que o município esteja cada vez mais alcançando o nível que nós esperamos e que a cidade merece, né? Então, nesses 3 anos e meio, eu tenho sido muito preparado e qualificado. Hoje, o Johnny de 2024 não é o mesmo Johnny de 2021. Hoje, eu sou muito mais qualificado, né, e preparado para enfrentar os problemas da cidade, né? Em 2021, dentro de tudo aquilo que eu já tinha experimentado, vivido, e dentro das condições que estavam nas nossas mãos, eu ofertei o meu melhor, né? Evidentemente, com a experiência e com as condições que eu tenho hoje, alguns posicionamentos, algumas decisões que eu tomei lá atrás, certamente eu tomaria diferente, mas naquele momento era o melhor que eu tinha. Então, hoje eu já sou uma pessoa, nesse processo que eu passei e enfrentei até aqui, mais aperfeiçoada, né? Então, hoje a gente tem condições de continuar alcançando níveis mais satisfatórios à nossa população. Além de tudo, a gente, entre acertos e erros, hoje temos uma equipe muito mais equilibrada, uma equipe muito mais efetiva, muito mais eficiente do que tínhamos em momentos antes. De maneira muito respeitosa aos gestores que nos antecederam, hoje nós temos uma equipe e que o município não tem talvez há décadas. Aí algumas pessoas que estão nos assistindo nesse momento pode estar falando assim, então o prefeito está dizendo que está tudo às mil maravilhas, está tudo ótimo. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que hoje a gente vive uma condição muito melhor e favorável do que tínhamos anos atrás. Mas eu reconheço, né, como pré-candidato e gestor atual da cidade, que a gente ainda tem muito que ajustar, tem muitos pontos a melhorar, tem muitos acertos a fazer, tem muitas coisas a reorganizar, muitas configurações que precisam ajustar. Isso eu reconheço,
né? E a gente tem dedicado o máximo de esforço para que a gente consiga, dia a dia, mês a mês, ano a ano, a gente só progredir. Porque a gente não pode, hipótese alguma, Modesto, é a gente estagnar. Porque a gente já viveu tempos no passado de extrema estagnação e pior do que estagnar é a gente regredir. Então, a gente já viveu um momento da nossa história em que a gente não só estagnou, como a gente começou a negativar. Então, quando a gente assumiu, por exemplo, a gente começou de forma negativa. Tanto é que, até aqui, nós já pagamos aproximadamente 100 milhões de reais de dívidas herdadas. De INSS, de Fundo de Garantia, de Receita Federal, de precatórios judiciais. Imagine o que nós conseguiríamos fazer com 100 milhões de reais a mais, né? E isso tudo é porque lá atrás o recurso público foi gerido de maneira irresponsável e negligente. São duas coisas que destroem a sociedade. Uma é a corrupção e a outra é a má gestão, né? A gente orçou para esse ano, 2024, em torno de 980 milhões. Vamos arredondar para 1 bilhão. As pessoas falam assim, mas 1 bilhão é muito dinheiro, o Friburgo era para fazer muita coisa. Nós temos em torno de 930 quilômetros quadrados de terra. Nós temos um território gigantesco. Eu pego Maricá, que tem um território bem menor, que tem em torno de 8 bilhões de reais. Cerca de 8 vezes mais. Pois bem, imagine o cenário, Modesto, de cada um dos telespectadores aí do Pensando no Friburgo, em que uma gestão corrupta desvia aí 10%, infelizmente, faz parte da cultura brasileira e que alguns agentes políticos têm essa prática. 10, 15, 20%, vamos botar 10%. Se houver um desvio de 10% no orçamento de 1 bilhão, a gente vai ter um desvio ao longo de 12 meses de aproximadamente 100 milhões de reais. Em 4 anos, nós vamos ter 400 milhões de reais a menos que deixarão de ser aplicados para melhorar a saúde, a educação, para garantir um dia a dia melhor para os friburguenses. E aí, se eu pegar e considerar uma gestão corrupta, pegando o município de Nova Friburgo, em que vai lá os agentes corruptos colocar na divisão deles lá em torno de 10%, que equivale a 100 milhões por ano no bolso, mais 100 milhões de uma má gestão, né, de anos, e aí tem um acumulativo que deixou de pagar, aí gerou precatórios judiciais, e etc, etc, a gente pode ter, ao longo de uma gestão, um prejuízo de aproximadamente R$500 bilhão de reais. Eu sempre disse o seguinte, Modesto, é só não roubar que dá para realizar. Então, se não roubar e tiver responsabilidade e tiver eficiência e qualidade na aplicação dos recursos, apesar de todas as dificuldades e limitações orçamentárias e financeiras que todos os gestores enfrentaram e vão continuar enfrentando, a gente tem condições, né, de elevar e melhorar o nível da nossa cidade. Só para ter uma ideia, Modesto, as pessoas falam assim, mas que absurdo, está investindo no turismo, está investindo em festa, que será o quê, que será aquela papapá. Olha o que isso está gerando, né, de fortalecimento, de fomento da cadeia produtiva da nossa cidade. Só para a gente ter uma ideia, a gente aumentou em 83% a arrecadação do ISS, do Imposto sobre Serviço. Isso é uma grande sinalização de que o município de Nova Friburgo está se desenvolvendo, né? E uma das fatias desse bolo de 83% está diretamente relacionada com o desenvolvimento e progresso turístico da nossa cidade. Isso corresponde a cerca de quase 30 milhões de reais a mais em um ano, sem precisar aumentar a carga tributária. Mantendo os valores dos impostos, só no ISS a gente aumentou em quase 30 milhões por ano. Certo. Ou seja, muito maior do que a gente investe no turismo. Né? Certo. Prefeito, tem uma questão, a gente precisa só ter um pouco mais rápido, senão eu não consigo cumprir a pauta. Nas eleições de 2020, nós tivemos uma concorrência muito atípica no município, né? 16 nomes apareceram nas urnas, mas a verdade, quem acompanhou de perto, sabia que tinham 2, 3 nomes competitivos. E o seu, notadamente o seu, o candidato Anderson. Tanto é que você chegou em primeiro com cerca de 22.300 votos, e ele chegou em segundo, 4.500 votos atrás, né?
Uma eleição praticamente de 2 competidores, 3 no máximo. E o que você fez naquela eleição? O que você acredita que pode te ajudar novamente, caso você tenha seu nome aprovado em convenção? Qual acredito que você tenha sido o diferencial para você ganhar aquela eleição? Claro, além dos votos na frente, né? Sim. Bem, o grande diferencial é a gente ser nós mesmos. Hoje, dentro do cenário do jogo político da cidade, as pessoas já sabem quem é quem. E aqueles que, evidentemente, as pessoas não sabem, no período eleitoral, automaticamente as pessoas vão tomando conhecimento. Sabe por quê? Porque as pessoas vão difundindo, as pessoas vão replicando quem é quem. Porque, na verdade, as pessoas que mais nos conhecem são as pessoas que conviveram, que convivem e que têm laços de intimidade com a gente. Então, essas pessoas, elas vão reverberando quem é quem na cidade. Então, elas sabem se a pessoa é honesta ou desonesta, se a pessoa cumpre com a palavra ou não, se ela assumir determinado compromisso, se ela vai até o fim a ponto de cumprir ou não. Então, nesse jogo político da cidade, já está mais do que notabilizado quem é quem, quais são as intenções de cada um, né? É só olhar o grupo, olha quem está por trás. É só olhar, por exemplo, que um adversário meu, né, o ex-prefeito, já está alinhado, está nos bastidores junto com o adversário. Né? Ele está dentro de uma sigla partidária que já está aliançada, né, pelo menos é o que dizem aí no dia a dia, já está aliançada com o atual adversário e ex-prefeito. Então, com o passar do tempo, as pessoas vão sabendo, identificando quem é quem, né? E a melhor forma da gente se apresentar para o público é a gente ser verdadeiro, a gente ser sincero, a gente ser autêntico e a gente ter a liberdade das pessoas vasculharem a nossa história, saber quem nós somos, somos, né? E a partir daí quem que de fato a gente pode ser ou construir a partir de tudo aquilo que as pessoas têm de identidade, né, da nossa vida. Marcolinho, podemos parar o intervalo? Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, continuaremos a conversa com o pré-candidato Johnny Maio, que aí vamos entrar mais em detalhes, né, do presente e do futuro próximo, né, que são as eleições de 6 de outubro. Voltamos daqui a 2 minutos. Realize seu projeto de vida no Residencial Gardênia, pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento, oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia. Apartamentos de 2 ou 3 quartos com excelente acabamento, prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas, tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522-1329 e agende sua visita. Construção e vendas Gemini Engenharia. Esse recado é para você assinante Speed Fiber. Nosso sistema agora conta com canais em HD. Isso mesmo, canais com alta definição e sem pagar nada mais por isso. Para ter acesso aos canais, é só reprogramar a sua TV com a busca de canais AR ou digital. No menu da sua TV, clique em transmissão com o sistema de AR ou ambos para ter acesso aos canais digitais. Importante, em alguns aparelhos pode ser necessário trocar o cabo da entrada de TV a cabo para a entrada de antena. Somente se o modelo da sua TV não tiver acesso aos canais digitais, pode ser necessária a compra de um conversor. Mas se você não conseguiu atualizar o sistema, não se preocupe. Em caso de dúvidas, é só entrar em contato com o nosso WhatsApp 21 20 42 11 41. Speed Fiber, TV com qualidade HD e internet de alta velocidade. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais.
Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados. Bem planejado, com maquinários de última geração. E uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Estamos retornando, conversando hoje com o pré-candidato Johnny Maico. Johnny, você foi na campanha de 2020, você veio da Câmara Municipal, você foi um vereador extremamente combativo, então, usando um ditado popular, você foi pedra, né? Caso você tenha o seu nome aprovado em convenção, o ditado popular agora pode se transformar você em vidraça, né? Como é que você pretende lidar com a situação? Você sabe que certamente pedras virão, né? E como é que você vai lidar com isso? Depende da forma e de quem apresenta as críticas e qual tipo de críticas ou apedrejamento. Né? Por exemplo, quando eu pego a sociedade que faz determinada crítica acerca de alguma coisa que a gente ainda não conseguiu atender, eu assumo a minha culpa, né, e vou trazer as justificativas pelas quais a gente ainda não conseguiu atender, sendo sincero, jogando limpo com a sociedade. Então tem esse perfil. Tem o perfil, né, das pessoas que vão apedrejar porque querem o nosso lugar. Mas pode observar que essas pessoas já tiveram algumas oportunidades, seja no legislativo ou no executivo, e tiveram oportunidade e nada fizeram. Né? Então, assim, é só a gente olhar os grupos que estão hoje contra a gente. Né? Esses grupos, eles têm um monte de ex-secretários, tem ex-prefeitos, inclusive o ex-prefeito, né, que me antecedeu, ou seja, tiveram oportunidade e não fizeram. E aí querem nos apedrejar, né? Deixaram o hospital sem médico, a estrutura toda precarizada, o servidor ganhando R$848, você vê lá, Tec Laboratório, uma função bonita, né? Fala, pô, Tec Laboratório ganhava R$848. Né? Então, assim, dobrou a folha de pagamento, a gente fez e continua fazendo uma série de obras dentro do hospital, a gente colocou em torno de 400 profissionais a mais dentro do hospital, nós aumentamos de 230 para 280 leitos, de 17 para 29 leitos de CTI, aumentamos de mais de 70%, a quantidade de cirurgias. Por mês a gente faz em torno de 100 cirurgias a mais, o que chega ao final do ano em torno de 1.200 cirurgias a mais. Estou falando só do Hospital Raul Sertã. Se eu falar de escola e creche, e se você pegar pessoas que foram secretários de educação, e aí eu não estou falando de creches e escolas que estavam há 4, 5, 7 anos sem recuperar a sua estrutura física. Eu estou falando de 20, 25 anos que estavam completamente abandonados, em que a gente, até o final de 2024, a gente vai estar investindo aproximadamente 45 milhões de reais na recuperação das nossas unidades que estavam completamente destruídas, mais novas aquisições para garantir um espaço físico melhor adequado e, consequentemente, melhores condições de aprendizagem para as nossas crianças e um ambiente mais confortável para os nossos servidores. Então, eu não tenho dificuldade alguma em receber críticas, né? Tanto é que eu estou na rua todos os dias. E eu recebo muitos elogios que são combustíveis, que me fortalecem, mas também recebo críticas. Eu recebo críticas da mesma maneira que eu estou aqui, olhando olho no olho. Né? Olhando olho no olho do cidadão, da cidadã friburguense, sempre jogando limpo, sempre sendo muito sincero, porque às vezes, ô Modesto, algum cidadão me para na rua e reclama com toda a razão. Fala, prefeito, aconteceu isso, isso, isso. Eu acho um absurdo. E essa que eu falo para a pessoa, se realmente ela estiver certa, eu falo, você tem razão, isso é um absurdo. E aí eu faço questão de pegar o celular, anoto no bloco de notas, pegar no bloco de notas aqui o que tem de informações de pessoas que me param na rua, porque se eu não botar no bloco de notas, a gente acaba esquecendo pelo volume de informações que a gente tem no nosso dia a dia. E depois eu vou encaminhando uma a uma. Aí eu encaminho para o secretário responsável, ou para o setor que tem competência para resolver e talvez
não tenha resolvido a tempo, enfim. Então a gente vai dando todos esses encaminhamentos, né? Eu sei que a gente vai ser o principal alvo nessas eleições, isso é claro, até porque nos bastidores os adversários sabem, eles têm feito pesquisas, eles sabem qual é o resultado, eles já têm ciência de qual é a intenção de boa parte dos friburguenses, e isso tem os deixado bastante desesperados, né? Por isso que, obviamente, a gente já é o principal alvo de fake news, uma série de inverdades e mentiras ao nosso respeito, as pessoas ficam nos atacando, nos apedrejando. Inclusive, recentemente, um adversário quis associar o meu nome a grupos criminosos, a milícia, mas passou vergonha, quando nós, através do nosso corpo jurídico, ingressamos com uma ação na justiça, vencemos, teve que retirar a publicação das redes sociais, né? Então foi completamente vexatório para ele, e ele não tem autorização de fazer qualquer tipo de menção do meu nome, me ligando a qualquer tipo de grupo criminoso ou milícia ou algo do tipo, né? Então essas pessoas jogam sujo, né? E eu estou ansioso para a gente chegar ao momento, né, se Deus assim permitir, da gente ser confirmado aí na convenção do meu partido, PL, da gente ir para a disputa no campo de ideias, né? Vamos discutir na Nova Friburgo, vamos apresentar, né, o que a gente construiu até aqui e o que a gente objetiva de ideias, de projetos, para a gente ter uma cidade melhor, né? Mas a gente sabe que muitas pessoas querem poder a qualquer custo. E por que querem poder a qualquer custo? Por causa do status, mas principalmente, né, para poder fazer o que sempre fizeram. Nos bastidores da política, ter articulações escusas com o objetivo maior de se enriquecer ilicitamente. Eu falo isso com muita propriedade, porque eu estive na Câmara de Vereadores. E como na Câmara, como o senhor disse muito bem, eu era um vereador muito combativo. E o que gerava um inconformismo fluente no meu coração não era só o fato da gestão ser ruim, ter as suas fraquezas, não alcançar os objetivos, anseios da população, mas uma gestão que notadamente era corrupta. Tanto é que tem vários processos que comprovam isso, né? Então eu nunca compactuaria ou vou me associar, né, o meu nome a grupos, a pessoas que cometem ilicitudes, né, deixando-se dominar pelo dinheiro, né? Então a corrupção é algo que eu mais abomino na vida, né, em que eu não admito em hipótese alguma. Só para ilustrar, ô Modesto, a gente tem na prefeitura uma comissão em que ela avalia, né, o posicionamento de determinado servidor concursado, né, acerca de uma possível irregularidade, né? Porque ninguém pode ser acusado de nada sem que antes passe por um processo, né? E a pessoa tem a oportunidade de se defender, de apresentar o seu contraditório. E aí teve um caso de um servidor, né, em que ele tem prova de que ele cometeu um desvio de conduta grave, e ele confessou que realmente ele cometeu aquele desvio de conduta. Aí, no final de tudo, quando o processo chegou na minha mão, mesmo que no primeiro momento outras pessoas tivessem outro entendimento, como eu não comungo com isso, eu desculpa o termo que eu vou usar, eu tenho nojo das pessoas que utilizam os recursos públicos para se autofavorecer e se enriquecer. Eu não tive outro pensamento que não fosse o seguinte: eu vou demitir, né? Porque eu não admito. Pode ser a pessoa mais próxima de mim, pode ser meu maior amigo, pode ser alguém da minha família, né? Eu não admito que haja qualquer tipo de desvio de recurso público, né? E existem pessoas que fizeram parte de grupos do passado que querem voltar. Querem voltar para quê? Né? Para continuar com aquelas velhas práticas em que todos esses agentes envolvidos já foram denunciados, e aí não é denunciado pelo ex-vereador Johnny Maico, é denunciado pelo Ministério Público. É o Ministério Público que está denunciando, né, comprovando que realmente, além do desvio de conduta, houve a prática de má-fé e houve a corrupção. Então, enquanto eu estiver em Nova Friburgo, eu não vou permitir e vou dedicar tudo que sou, para que esses grupos nunca voltem
a administrar e destruir a nossa cidade. Bem, eu tenho que fazer uma observação, prefeito, por causa da legislação. O prefeito fez uma afirmação em relação ao governo anterior, que como TV a gente não vai corroborar ou não. Sim. Tá? Porque a gente não tem conhecimento suficiente. O prefeito conhece muito mais, que lida com informação de dentro da prefeitura, sabe. Como a TV Zona não lida, então nós não temos nenhuma afirmação a fazer sobre relação ao governo anterior, a não ser o que está na justiça, né? Fora isso, a TV não fala. Você entende o que eu estou falando, né? Por causa da legislação é fogo, né? Dá um bocadinho, aparece alguém dizendo que a TV está fazendo a firma do governo anterior. A TV não está fazendo nada, quem está fazendo mas hoje você viu, né? É o pré-candidato Johnny Maia. Pois é, mas o Xandão lá em Brasília entende diferente, né? Sinal, cá entre nós, hein? É outra coisa. É um karma esse sujeito. Falo sujeito porque eu não considero ele ministro mesmo. Eu sei que ele não pode, se chegar lá não vai chegar mesmo, mas se chegar também ele sabe que não está fazendo um bom trabalho para o Brasil. Agora, pré-candidato, você está buscando uma reeleição. Quem busca a reeleição entende que está credenciado para isso. Senão não iria tentar, né? Senão, aí sim, eu vou falar da administração anterior. O prefeito não soube se avaliar o que ele fez e passou o vexame de ter votação de vereador, né? Ou seja, menos do que o vereador mais votado da cidade, né? Eu sei que o prefeito não quer repetir essa façanha inglória, né? O que o pré-candidato Johnny entende que o credencia a buscar essa reeleição, se o partido assim decidir pela sua candidatura? Bem, Modécio, eu acredito que são os resultados, né? Evidentemente que a gente não agradou e nós nunca vamos agradar a todos, nem aquele que o único perfeito e santo que teve nessa terra, que foi Jesus, ele conseguiu agradar a todos, bem dirá eu, né? Nunca, até porque eu sou falho, eu tropeço, eu erro, eu tenho muitas falhas, né? Mas se a gente fizer um levantamento de tudo aquilo que a gente conseguiu avançar até aqui, e aí eu estou falando de algo concreto, ou seja, você começa a pegar os números da saúde, da educação, da cultura, do turismo, do esporte, de mobilidade, de todas as áreas da nossa cidade, a gente vai observar o quanto que a gente cresceu. É claro que eu sempre faço questão de reconhecer, a gente está feliz pelo que a gente alcançou até aqui, mas o meu íntimo, eu ainda estou inconformado, porque eu amo Nova Friburgo, a nossa cidade nasceu para ser protagonista no estado, no país e reverberar internacionalmente. Nós nascemos para isso. Então, enquanto a gente não alcançar uma posição altamente destacada, a gente não vai cessar, né, de dedicar todos os recursos possíveis. Nova Friburgo, esse ano, por exemplo, ganhou o prêmio do Sebrae como cidade empreendedora. Então, é um prêmio que demonstra, principalmente, né, que os nossos empreendedores, os nossos empresários, os colaboradores que fazem, né, essa máquina girar e funcionar muito bem na nossa cidade, demonstra o quanto que a gente está evoluindo. Os índices de empregabilidade, de constituição de novas empresas, Modesto, 2021 até aqui, nós estamos ocupando a primeira colocação dos municípios que têm até 200 mil habitantes, que são 78 dentro de 92 estados do Rio de Janeiro, sempre a primeira colocação que mais criou novas empresas. E só fazendo uma observação, desses de 21 e 22, nós passamos dentro de uma pandemia terrível. Exatamente. Ainda passamos pela pandemia. Então, assim, emprego, a gente já, de 21 até aqui, de saldo, já foram em torno de 5.500 novos empregos. Isso gira em torno de, se eu considerar que cada um ganha um salário mínimo, em média, eu tenho aí um fomento de em torno de 100 milhões de reais a mais por ano na economia da nossa cidade. Então, esses números, os bons resultados, os frutos que já foram colhidos até aqui, e talvez, principalmente pelas boas sementes que nós semeamos, que já colhemos alguns frutos, mas muitos deles serão colhidos lá na frente, né? Mesmo que haja uma oportunidade de continuidade, uma recondução, ainda assim vai ter frutos que a gente plantou sementes agora que a gente não vai colher nem tão cedo.
né? Então, assim, eu acredito que de 1º domingo de outubro, né, a gente, ao abrir as urnas, a gente vai ter um retorno acerca de que ou a cidade evoluiu, ou a cidade está parada no tempo, ou a cidade regrediu. E não é só para essa eleição, isso é para qualquer eleição, se o candidato, né, à reeleição, ele ganha com uma votação expressiva, a sociedade está dizendo que eu estou satisfeito, foi um bom gestor, eu quero que ele ou ela continue, quem tiver. Se ele ganhar apertado, para mim já é uma avaliação bem irregular. E se ele perder, já está dizendo que a aprovação não houve, né? Houve aí um posicionamento de que não deveria ter continuidade porque a gestão foi ruim. E se tem uma votação vexatória, aí a sociedade está dizendo assim, que foi horrível. Não foi ruim ou mais ou menos, foi horrível, né? Então, assim, eu como amo essa cidade, né, eu sonho e a gente tem um bom resultado, porque se houver um bom resultado, é um significado, é uma sinalização de que a gente avançou, de que a gente evoluiu, porque se não for assim, eu vou ter uma dupla derrota, né, se eu, né, chegar em outubro como candidato, porque eu passar ainda pela convenção, e também pelo fato de eu ser friburguense, né? Ou seja, a cidade vai estar dizendo o seguinte, eu não te quero, ou seja, perdeu, né, lá na frente o candidato, e a cidade também perdeu. Então, eu como candidato e como cidadão, vou ficar muito triste, né? Porque eu falo, poxa, eu falhei na missão. Mas temos muita coisa para mostrar, como a gente fez, graças a Deus, tantos feitos, né? E a gente tem uma grande vantagem no Nova Friburgo, a gente tem um tempo de TV que poucas cidades têm. A gente vai ter uma grande oportunidade de mostrar, né, grande parte do que a gente conseguiu fazer na nossa gestão até aqui e o que a gente tem de planejamento para fazer daí em diante, né? Porque as pessoas que tiveram a oportunidade e fizeram, essas pessoas têm crédito, né? Eu me lembro, por exemplo, do Dr. Heródoto, que um ano antes das eleições, todo mundo dizia, doutor Heródoto, o outro grupo político tinha certeza que ganharia a eleição, porque a pesquisa apontava muito na frente, e aí o doutor Heródoto veio, as pessoas não acreditavam muito no primeiro momento, e aí daqui a pouco ele veio com a proposta do trem, todos nós lembramos dessa proposta, claro, né? E aí os adversários diziam, não, o doutor Heródoto está doido, não tem como fazer, só que o doutor Heródoto tinha uma coisa que é uma das principais virtudes do agente público e político, que era a credibilidade. O que o doutor Heródoto falava, as pessoas acreditavam. Por quê? Porque ele teve outros mandatos em que ele fez muito pela nossa cidade, né? Então, é um nome que marcou a história de Nova Friburgo. Então, as pessoas tiveram oportunidade, realmente corresponderam ou superaram as expectativas, porque um dos maiores elogios que eu ouço nas ruas, e isso me motiva muito, Modéstia, é o seguinte, as pessoas falam assim, ô prefeito, eu não te conhecia, e quando o senhor começou, eu achei que seria um fiasco, eu achei que seria muito ruim a sua gestão, mas o senhor me surpreendeu. O senhor foi muito além do que eu esperava e que eu depositava de expectativa, né? Isso para mim é um grande elogio, né? O pior seria se fosse o inverso. A pessoa fala assim, pô, Johnny, eu depositei tanta expectativa em você, eu achava que você seria um grande gestor e para mim você foi muito mal, você foi um fiasco, você me decepcionou, né? Mas graças a Deus o que a gente ouve é o inverso, né? E sempre também assumindo a minha culpa, porque a gente tem muito a avançar, muito a evoluir. Vou te dizer mais, Modesto, a nossa cidade precisa de uma continuidade de uns 10, 12, 15, 20 anos, e ainda continuidade de pessoa, eu digo continuidade de projeto. A gente precisa ter um projeto de cidade que seja duradouro. Como eu disse agora há pouco, a gente está plantando boas sementes que a gente só vai colher daqui a 10, 15, 20 anos. Só que essas sementes têm que ser cuidadas, elas têm que ser bem regadas, elas têm que ser acompanhadas, né? Para quê? Para que elas cresçam, né, com as virtudes que todos nós que amamos Nova Friburgo esperamos, né? Então, assim, a gente está com a consciência muito tranquila, né, porque
tudo aquilo que a gente podia e pode fazer, a gente continua fazendo. Tanto é que a gente está no período de pré-campanha, né? Nosso nome confirmado na convenção, a gente vai iniciar a campanha, mas em nenhum momento eu vou me abdicar ou abrir mão das responsabilidades que eu tenho com o município. Todos os dias, acordo muito cedo, vou dormir muito tarde, por mais que eu estou nas ruas, que eu estou nos eventos, que eu busco ser muito presente nas obras, mas eu sempre tenho um tempo de estudo, de direcionamento, de dar um norte, de dar os devidos encaminhamentos para que a máquina pública continue a funcionar, né? Então, hoje a gente tem um bom ritmo de funcionamento, mas confesso, confidencio e reconheço, eu ainda não estou satisfeito. A gente precisa de muito mais. Bem, o prefeito falou, pré-candidato, eu falei que não é chamado de prefeito, que está aqui como pré-candidato. Ontem eu vi um vídeo do Arnold Schwarzenegger, que ele fala, é um documentário, ele fala o seguinte, isso o prefeito falou, quem falou foi o prefeito, a gente cai, levanta. Lá ele fala, nunca desista, nunca desista, nunca desista, nunca desista, porque errar todos nós erramos. Mas aqueles que vencem, eles levantam. O grande exemplo foi Edison, né? Tentou inventar a lâmpada incandescente, sei lá, 1000 e tantas vezes, até que um dia deu certo. A pessoa tem que acreditar. Isso aí é um mérito seu, eu reconheço. Nós estamos nos últimos 10 minutos, tem 2 questões a colocar. Dos 6 nomes que são 5 agora, 3 dos 5 já declinaram os seus nomes de seus vices, né? Sérgio Lobac, tá? Maria Amélia e agora Anderson Nogueira. Falta aí Zé Alexandre de Almeida e Johnny Maico. Johnny Maico já sabe quem é seu vice, pode dizer, ou só no dia 2 que a gente vai saber? Bem, já sabemos, já está definido, mas como eu assumi o compromisso com o grupo, a gente vai estar anunciando, né, oficialmente na nossa convenção, que ocorrerá agora no próximo dia 2, semana que vem. Bem, eu não vou falar o nome em respeito ao prefeito, porque as esquinas fofoqueiras já dão como certo, né? Mas esquina fofoqueira, assim, eu falo esquina fofoqueira, hoje o pessoal fala que muita fofoca é mentira, né? Hoje chama de fake news, né? Mas muita fofoca é verdade. Então as esquinas fofoqueiras às vezes mentem, às vezes falam a verdade. As esquinas fofoqueiras já dão como certo o nome, mas eu não vou declinar, se o pré-candidato não quis dizer, não sou eu que vou dizer, né? Mas eu diria que a cidade sabe, pelo menos, né, o nome que se cota muito por aí. Mas, nesse ponto, até que você acredita que o vice, até que ponto ele agrega voto ao titular? Será que o eleitor se importa muito com o vice? Bem, depende de uma série de fatores, né? Depende do histórico, do peso político, da compatibilidade, né, com o prefeito ou não, porque quando a gente conversa com uma pessoa especializada em pesquisas, né, e claro, a gente tem acompanhado isso já de um bom tempo, não é matemática exata, né, a seguinte situação. Por exemplo, vamos imaginar que na pesquisa eu tenha 20% e o senhor tem 30%. Então, se fizer uma chapa entre eu e o senhor, nós vamos chegar a 50%. Não é. Não é. Não é. A conta não é assim mesmo. Conta, exatamente. Então, assim, pode ser que um prejudique o outro. Pode ser que eu tire voto do senhor, exemplo, né, do senhor, e o senhor tira voto de mim, porque um puxa a rejeição do outro. Então, não é uma ciência exata. Não é, não. Então, assim, a gente, mas muito mais do que a gente tem a preocupação em relação a agregar a questão eleitoral, a gente pensou numa questão de funcionamento da máquina pública, que eu considero o mais importante, no sentido de que alguma coisa pode acontecer, né? Por exemplo, uma viagem internacional que eu tenha que fazer, o vice tem que assumir, né? Então, você tem que ser uma pessoa que tenha capacidade e condição de continuar gerindo a cidade. Isso, para mim, é muito mais importante do que a questão eleitoral, né? Então, assim, os adversários, alguns deles já estão, parece até que achando que a gente já vai ganhar, né? Porque estão dizendo o seguinte, que daqui a 2 anos a gente vai sair para poder disputar a eleição
estadual ou federal, né? Então, assim, parece que eles estão confiantes, né, de que a gente vai lograr êxito aí nesse ano. Mas, até aproveitando o momento, eu não tenho pretensão alguma, não tenho vontade no primeiro momento, só que a política é dinâmica, né? Quem decidiu os meus passos até aqui foram as pessoas próximas e a sociedade, né? Então, vai continuar assim. Porque, por exemplo, se eu chegar à eleição agora e a sociedade disser assim, eu não quero você, Johnny, eu não quero você mais como prefeito da cidade, nós não o aprovamos, muito provavelmente, sabe qual vai ser meu destino? Não vou querer saber mais de política. Vou voltar, né, a atuar na minha profissão, né, minha família vai, inclusive, ficar muito feliz, porque eu não vou ficar mais recebendo apedrejamento, etc, etc. Mas, enquanto a população quiser, né, que eu fique, eu vou ficar. E se algum dia as pessoas disserem, se posicionarem para que eu vá para um outro ambiente ou um outro nível, assim eu farei. Eu jamais vou tomar uma decisão, né, de mudança sem antes entender qual é a intenção do friburguense, porque eu devo muito, né, a história da minha vida, quem eu sou, a cada um dos friburguenses. Bem, nós estamos chegando nos últimos 5 minutos. Nós temos uma questão aqui nessa campanha. Eu acompanho a política friburguense há muitos anos, mas em 2020 ela não foi tão acentuada, até porque foi uma campanha complicada, né? Porque nós estávamos no meio da Covid, né? Mas em 2022 nós tivemos uma divisão no Brasil, clara, né? E essa divisão continua. Hoje, querendo ou não, nós temos 2 grupos aí, e eu não estou falando em Bolsonaro e Lula, estou falando em pensamento de ideias, né? Estou nem entrando nesse aspecto, apesar que ele estará na campanha, não tem dúvida. Mas eu estou falando entre posições de direita, de esquerda, a favor de aborto, contra aborto, a favor de drogas, contra drogas. E isso certamente, de um modo ou outro, os 2 espectros estarão nas urnas, pelo menos aqui mostra os pré-candidatos. Como é que o pré-candidato Johnny Maio, caso seja efetivado na convenção, que é dia 2, né? Isso aí, né? Pretende lidar com a situação, ou você acredita que realmente o papo vai ser só Friburgo, ou não vai ninguém tocar nisso? Não, hoje o país está muito polarizado, então qualquer município brasileiro, em algum momento a gente vai ter essas disputas, né, ideológicas, né? As pessoas sabem quem eu sou, sabem de onde eu vim, conhecem o meu perfil, os princípios e valores, porque eu já sou uma pessoa experimentada, né? As pessoas já sabem quem de fato eu sou por tudo aquilo que aconteceu nesses últimos anos, né? Então, eu não preciso ficar provando nada para ninguém, né? E também, eu nunca vou ter um perfil radical, né? As eleições de 2 anos atrás, eu me posicionei, a maioria de prefeitos não se posicionaram, e eu não fico e nunca ficarei em cima do muro, né? Eu sempre vou ter o meu posicionamento político. E achei que aquilo foi uma virtude sua. Sim. Eu também não gosto que ninguém fique sendo no muro. Eu não gosto. E assim, e também nunca vou anular, eu sempre vou escolher um lado. Esse é o meu pensamento, né? Até porque eu sempre digo o seguinte, se a pessoa ela acha que ninguém é bom, então ela coloca o nome dela à disposição, né? E concorre. Então, claro, né, que em algum momento pode ter algum tipo de disputa nesse sentido, mas o meu foco sempre vai ser Nova Friburgo. Até porque, lá atrás, quando eu fui candidato em 2020, muitas pessoas disseram assim, Johnny é evangélico, então ele vai atuar só para os evangélicos. Não, eu sou, a partir do momento que você é eleito, você é para todos. O legislativo, dependendo da pessoa, do perfil, a maioria assim, ele busca atender determinados nichos. O executivo não, o executivo tem o dever e a obrigação de trabalhar para todos e todas, independentemente de qualquer situação. Então, não importa se a comunidade deu 5 votos ou deu 20 mil, não importa se ele nunca frequentou determinado nicho. Então, da mesma maneira que ele trata o nicho íntimo dele, ele tem que tratar também o nicho que é distante. Então, para a gente, independe, né, essa questão do posicionamento do gestor, do prefeito municipal. Bem, nós estamos chegando no minuto 59.
Nosso tempo, a televisão agora está bem rígida com horário, e tem que ser mesmo, porque nós temos uma grade. Marconinho, obrigado, tá? E, cara, eu esqueci de falar o nome dele. Anderson. O Anderson, obrigado por você estar aí com a gente. Johnny, seus 30 segundos, eu agradeço por você ter vindo, tá? E se Deus quiser, estaremos juntos na rodadas de campanha. Bem, eu quero aqui agradecer ao Modesto, mais uma vez, na programação do Pensando Nova Friburgo, na condição de pré-candidato a prefeito da cidade que eu amo, que eu vibro de paixão. Eu quero pedir a cada um de friburguense que a gente continue de mãos dadas, amando essa cidade, dando o máximo dos nossos esforços e energias para que dia após dia, através de muito trabalho, de intensa dedicação, a gente alcance todos os sonhos que almejamos para a nossa linda Nova Friburgo. Abraço, fiquem com Deus e que a gente alcance juntos muitas outras conquistas. Bem, agradecendo mais uma vez ao pré-candidato Johnny Maico, agradeço a todos vocês que estão no outro lado da telinha, e se Deus assim permitir, nós estaremos com a nova rodada de entrevista, aí sim, já com os candidatos e com outras regras, falando de planos de governo, de metas, tá bom? Uma boa noite a todos, se Deus quiser, até a próxima semana, tá ok? Um abração.